Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui, mais uma vez, ao canal da nossa igreja. Hoje nós temos uma mensagem importante para transmitir para vocês, uma mensagem da Palavra de Deus. É justamente o maior dos vingadores, o maior dos vingadores. Então, você que está chegando aí perto de nós agora, está se sintonizando, seja bem-vindo. Você que está ligado aí no canal da nossa igreja, parabéns porque você decidiu ouvir essa mensagem e desde já pedimos que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, ok? Ajude a espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possível, tá bom? Então, vamos fazer uma oração primeiro para nós começarmos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos esse privilégio de estarmos juntos aqui e transmitirmos a palavra do Senhor nessa hora. Louvado seja o seu nome por isso. Muito obrigado pelo Espírito Santo que está conosco e pedimos que o agente divino seja o responsável agora na hora da transmissão da palavra do Senhor. Que ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para ouvirmos e entendermos o que o Senhor tem para nos dizer. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos aqui compartilhar a tela com vocês. E vamos transmitir aqui, então, essa mensagem, o maior dos vingadores. Por que esse título? Você pode pegar a sua Bíblia aí, o seu dispositivo eletrônico e acompanhar conosco. Nós vamos começar lendo o livro de Ruth. Então, vai procurando aí enquanto eu faço a introdução dessa mensagem. Aqui na tela você está vendo aí algumas figuras conhecidas, são super-heróis digamos assim, da cultura popular, né? Dos quadrinhos e também do cinema, né? Dos quadrinhos passaram para o cinema. Então, nós temos aí vários super-heróis. Esses super-heróis formaram recentemente, né, a indústria do entretenimento formou aí o que eles chamaram de a Liga da Justiça, ou então os Vingadores. É um grupo de super-heróis, cada um desses super-heróis tem um superpoder, né? Cada um tem uma roupa, aí, um uniforme, cada um se apresenta de alguma forma para tentar salvar as pessoas e também para estabelecer a justiça. E eu não sei se vocês já perceberam, mas esse é um tema recorrente na indústria de entretenimento, né? Todas essas histórias que são contadas aí no cinema, em séries e tudo mais, essas histórias, elas basicamente têm dois temas principais. Às vezes tem outros temas secundários também, mas os dois temas principais envolvem sempre amor e justiça. Interessante isso, né? Amor e justiça. Pode perceber para você ver. Todas as histórias, né, praticamente todas as histórias, ou envolvem amor ou justiça. Às vezes as duas coisas juntas. E como eu disse, às vezes pode ter outros assuntos também secundários. Mas esses dois temas são os principais da indústria do entretenimento. E por que será? É porque amor e justiça são um dos temas mais importantes que os seres humanos que nós gostamos. Por quê? Porque o ser humano é uma criatura espiritual. Nós temos uma dimensão espiritual. E dentro do nosso mundo espiritual, o amor e a justiça são as coisas mais importantes. O amor, repito, o amor e a justiça são as coisas mais importantes dentro da nossa dimensão espiritual. E é justamente esses dois temas que são mais explorados pela indústria do entretenimento. Então, só repetindo aqui, você tem aí na tela alguns super-heróis dessa série Os Vingadores, que foi produzida aí pela Marvel Studios, né? E também foi trazido aí essas histórias acabaram sendo transportadas para o cinema. Bom, muito bem. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu introduzi com essa imagem, né, com esse assunto, para nós falarmos do nosso tema, o maior de todos os Vingadores. Isso porque esse assunto
né, esse tema, os Vingadores, ele está presente na Bíblia. Se você não sabia, é bom você aprender agora. Olha que interessante. Vamos estudar aqui sobre isso. Eu convido você a abrir a Bíblia lá em Rute, capítulo 2, versos 19 e 20, para você acompanhar conosco aí. Então, vamos lá, a história de Rute. A história de Rute aconteceu na época dos juízes, tá bom? Então, lá no verso 19 diz assim: Então, Noemi perguntou, aonde você foi colher hoje? Aonde você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Rute, então, contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos para essa última palavra do texto aqui, do verso 20. Resgatadores. Aqui é a palavra hebraica Goel, que aparece aí embaixo aí em destaque. Goel. Goel significa resgatador ou vingador, tá bom? Dependendo do contexto. Então, olha que interessante. Na Bíblia nós temos esse tema, vingador, né? Resgatador ou vingador. E por que isso? Bem, lá na cultura hebraica, na cultura judaica, havia essa figura social do resgatador. Quem era o resgatador? O que ele fazia? Qual era a sua função, né? Então, o resgatador, ele atuava principalmente em 3 ocasiões. Era sempre um parente mais chegado. Às vezes era um irmão, às vezes podia ser um primo, ou podia ser um tio, era sempre o parente mais chegado. Então, o parente mais chegado, ele tinha que exercer essa função de Goel. E o que o Goel fazia? Bom, como eu disse para vocês, o Goel, ele atuava principalmente em 3 situações. Nós vamos ver aqui, vou mencionar para vocês quais são essas 3 situações. Primeiro, quando precisava fazer um resgate da propriedade. Bem, o que acontecia? Bom, na época lá de Israel, se uma família ficasse, por alguma razão, de repente um infortúnio, um imprevisto, uma doença muito séria, ou quem sabe a morte também, às vezes, né, do provedor da casa ou de alguma outra pessoa, má administração também, enfim, por qualquer situação, a família ficasse muito pobre demais, sem recursos, a família podia vender a sua propriedade para uma outra pessoa. Então, alguém interessado comprava essa propriedade. Só que a venda ela não era perpétua. Lá em Israel não se podia vender uma terra, uma propriedade de forma perpétua, ou seja, para sempre. A venda ela sempre acontecia por um período, e esse período era o período de, no máximo, 50 anos, que era o período conhecido como jubileu. A cada 50 anos se comemorava o ano jubileu, e nesse ano todas as propriedades tinham que ser, aquelas que foram compradas, né, de terceiros, elas tinham que ser devolvidas para o seu dono. Se o dono tivesse morrido, então tinha que devolver para o herdeiro dele, mas ela sempre voltava para a sua família de origem. Bom, por que Deus fazia isso? Deus colocou essa lei em Israel, né, lá na Torá tem essa lei, para que não houvesse tanta diferença assim talvez de patrimônio, né? Porque se uma pessoa fosse um bom administrador e começasse a comprar tudo que é propriedade e depois não devolvesse mais, ia chegar um momento que essas propriedades todas iam ficar acumuladas na mão de pouquíssimas pessoas. E Deus não gostaria que isso acontecesse. Então, para dar assim uma equilibrada no sistema, né, Deus estabeleceu essa regra, que as propriedades podiam ser vendidas, mas sempre por um período máximo de 50 anos. Então, o valor de cada propriedade era de acordo com o tempo que faltava para chegar ao próximo ano jubileu. Então, se uma propriedade era vendida
pertinho do ano jubileu, ela valia muito pouco, valia quase nada. Se ela era vendida bem longe do ano jubileu, então ela tinha mais valor. Então aí pagava-se mais caro por uma propriedade, porque poderia-se usá-la por mais tempo, até chegar ao próximo ano jubileu. No ano jubileu, repito, as propriedades tinham que ser devolvidas para o seu para a família de origem, ok? Para a família de origem. Bem, mas antes de chegar o ano jubileu, havia uma maneira de resgatar essa propriedade também. Aí entra a figura do goel. O goel, o parente mais próximo, podia ser um irmão, um primo, um tio, ele poderia pagar o resgate e trazer de volta, devolver essa propriedade para a pessoa que tinha vendido. Então, a primeira função do goel era resgatar a propriedade. Então, vocês têm aí a passagem Levítico 25, verso 25. Vamos ler aí? Diz assim, ó: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, olha aí, a palavra no hebraico é goel, o seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Então, essa era uma possibilidade. Antes de chegar o ano jubileu, essa propriedade podia ser resgatada. E quem fazia isso era o goel, essa pessoa, o parente mais chegado, tá bom? Bem, qual era a outra função do goel? Além de resgatar a propriedade, o goel também podia resgatar a liberdade. Liberdade. Então, você tem aí Levítico 25, 48, que diz assim: depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. E aqui o verbo resgatá-lo, né, é o verbo gaal, justamente. Então tem o verbo gaal e tem o substantivo goel. É a mesma coisa, é essa a ideia, né? A figura, né, a função de resgatar, de vingar, ou a figura do resgatador, do vingador. Então, no caso da liberdade, era o seguinte: se a pessoa vendeu a sua propriedade, depois ainda ela continua em dificuldade, ainda continua, digamos assim, em estado de calamidade econômica, então ela poderia vender-se a si mesmo para alguém e poderia dar-se como escravo, né, como servo, e aí ela passava a servir outra pessoa. Essa pessoa pagava para ela o preço da sua, digamos, da sua liberdade. Então, essa liberdade, ela também ela era por um tempo limitado, que era o tempo do jubileu. No jubileu podia-se voltar novamente, era dado a carta de liberdade para todos aqueles que tinham servido durante aquele período. Porém, antes de chegar ao jubileu, então entra a figura do goel. O goel podia pagar o preço do resgate. O parente mais próximo podia chegar, né, e pagar o preço da liberdade para aquela pessoa mais próxima dele. Então, essa era a figura. Então, o goel podia resgatar a propriedade e podia resgatar a liberdade também. Olha que interessante. Agora, vamos para a terceira situação. A terceira situação era resgatar a vida. E aí, nesse caso, a palavra mais usada é vingador, em vez de resgatador. Em que caso acontecia isso? Acontecia principalmente no caso de homicídio, né? Homicídio, e principalmente se fosse um homicídio culposo, quer dizer, aquele que não tem intenção, a pessoa não teve a intenção de matar, né? Mas, enfim, acabou acontecendo. Então, veja aqui, ó, Números 35, 11 a 12, fala sobre essa situação. Escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue. Olha aqui, palavra goel no original. Foi traduzido como vingador de sangue. Para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Então, o que acontecia? Olha, se uma pessoa, por acidente, tivesse matado outra, de repente, lá no campo, trabalhando lá com machado e tal, de repente o machado escapou, né? A cabeça do machado lá escapou e bateu no outro sem querer, mas foi fatal e o outro morreu. Então, o que acontecia? Esse homicídio, especialmente o culposo, né? Que não tinha intenção de matar,
a pessoa que cometeu o homicídio, ele tinha que sair correndo para uma das 6 cidades de refúgio. Haviam 6 cidades de refúgio espalhadas em todo o território de Israel, em pontos estratégicos. Então, a pessoa tinha que ir correndo para uma dessas 6 cidades de refúgio, antes que o vingador o alcançasse. E quem era o vingador? Era o Goel, né? O mesmo Goel que podia resgatar a propriedade e podia resgatar a liberdade, ele também podia resgatar a vida, no sentido de vingar o sangue do seu parente chegado que havia morrido. Então, o vingador, que era sempre o parente mais chegado, ele podia ir atrás desse homicida e pegá-lo. Se ele pegasse antes desse homicida chegar na cidade de refúgio, poderia matá-lo. Não é? Então, o homicida tinha que chegar logo. Se ele chegasse logo na cidade de refúgio, aí ele tinha o direito de chegar de ter um julgamento, ok? De ter um julgamento. Então, o Goel, ele podia também ser o vingador de sangue. Lógico que eu estou falando aqui de homicídio culposo, mas o Goel, ele funcionava principalmente quando era um homicídio doloso, né? Doloso, claro. Principalmente quando havia um homicídio com a intenção de matar. Então, aí o Goel, ele agia mais rápido ainda. E ele procurava ir atrás da pessoa que cometeu o homicídio antes que ele chegasse na cidade de refúgio. Ok? Então, essa era a lei que havia lá. Então, a figura do Goel, notem vocês que a figura do Goel, ele fazia esse papel de resgatador ou de vingador. Olha que interessante. Né? Então, na cultura hebraica, né, na sociedade bíblica, havia essa figura, né? Uma figura interessante para poder dar tentar estabelecer um pouco mais de justiça ali. Bem, e por que esse assunto é importante, então, para nós? Olha, é importante porque na Bíblia, alguns profetas, alguns escritores, eles mencionaram esse papel do Goel como representando o próprio Deus, o próprio Jesus. Notem vocês, por exemplo, aqui em Isaías 54, verso 5, aqui você acha o seguinte texto: porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. A palavra aqui no original é Goel, foi traduzido como Redentor, poderia ser resgatador, ou vingador também. Tá? Então, o Santo de Israel é o seu resgatador. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, vejam que ponto assim, por demais interessante, nós temos aqui. A própria Bíblia apresenta o Criador, o próprio Jesus Cristo, como sendo o nosso resgatador. Assim como o Goel tinha esse papel de resgatar a propriedade, a liberdade, ou de vingar o sangue, né, de algum parente morto, assim também Deus tem o papel de nos resgatar, principalmente resgatar do pecado e vingar também a nossa vida de todas as injustiças, claro. É lógico que essa justiça maior nem sempre ela acontece aqui na Terra, né? Isso depende de várias coisas, enfim, a vontade de Deus acaba sendo soberana. Deus sempre faz justiça, mas se alguma justiça não é feita aqui na Terra, ela será feita no juízo final. Isso com certeza vai acontecer, porque no reino de Deus não existe impunidade, em forma alguma. O reino de Deus, ele é 100% sem impunidade. E nós podemos ter a certeza disso, porque essa é uma certeza bíblica, né? A Bíblia diz que ninguém vai ficar sem ser julgado. Tudo será trazido à luz, quer seja bom, quer seja mal. Então, as injustiças todas serão reparadas, se não aqui na terra, certamente no juízo final. Então, Deus, Jesus Cristo, o nosso Criador, ele é o nosso resgatador, porque ele nos resgatou do pecado, quando deu a sua vida, o sangue por nós lá na cruz, e ele também é o nosso vingador, em certo sentido, porque ele é o que repara todas as injustiças da nossa vida. Eu repito, né? Nem sempre essas injustiças serão reparadas aqui na terra. Porém, as que não forem reparadas aqui serão reparadas no juízo final.
certamente, né? Porque no reino de Deus não há impunidade. E tem um outro texto muito bonito também que eu acho aqui, na Bíblia, que é o livro de Jó, capítulo 19, 25. Lá, Jó faz uma das declarações mais lindas que tem na Bíblia. Ele diz assim, passando por todas as injustiças, né, de sofrimento que ele estava passando, e havia um propósito para isso, né, que só Deus sabe, na verdade, o grande conflito, né, por trás desse mundo, né, o mal querendo dominar as pessoas, Satanás querendo acabar com a vida das pessoas, e também acusando as pessoas, né? No caso de Jó, ele acusou Jó de ser interesseiro, de só servir a Deus por interesse. E Deus sabia que não era assim. E Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas, né? Na vida de Jó, mas sem matá-lo, logicamente. E aí aconteceu vários infortúnios, vários problemas, ele perdeu, inclusive, filhos, perdeu propriedades, perdeu muita coisa, mas uma coisa ele não perdeu, a fé no seu Goel. Né? Então, olha que declaração linda, porque eu sei que o meu Goel vive, o original fala Goel, foi traduzido aí como Redentor. Então, eu sei que o meu resgatador vive, eu sei que o meu vingador vive, e por fim se levantará sobre a terra. Olha que declaração maravilhosa essa, né? Nós precisamos ter essa fé também. Mesmo passando por dificuldades, problemas, perdendo algumas coisas na vida, passando por injustiças, passando por sofrimento, nós precisamos ter essa fé que Jó também teve. E nós confiarmos que o nosso Salvador, né, Jesus Cristo, ele é o nosso resgatador. Ele vai nos resgatar desse mundo aqui com toda certeza, vai nos resgatar do pecado. E ele também é o nosso vingador, é aquele que vai estabelecer a justiça eterna para todos nós, sem sombra de dúvida. Então, queridos, olha que interessante aqui, né, essa figura de vingador que tem aí no nosso mundo da ficção, né, do entretenimento, na verdade é uma figura real que foi tirada da Bíblia, porque o nosso grande e maior vingador e resgatador é o próprio Jesus Cristo. Sabendo disso, nós podemos, com certeza, pedir a Deus, mais uma vez, que nos ajude a buscarmos a Ele, a entregarmos a nossa vida a Ele e avançarmos na nossa experiência espiritual de tal maneira que a gente não seja abalado por essas coisas que acontecem. Né? Hoje nós vivemos aí um momento difícil no mundo, um momento conturbado, onde está tendo muita tensão, muito medo, muita angústia sendo espalhado pelo mundo. Vamos olhar para o nosso resgatador. Saiba que ele é maior do que qualquer super-herói que já foi criado. Digamos que nem Hollywood teria imaginação suficiente para criar um super-herói tão grande como Jesus Cristo é de fato e de verdade. Esse sim é de carne e osso, ele dominou todas as paixões, dominou todo o pecado, não teve pecado, como diz a Bíblia, e foi o nosso suficiente Salvador que morreu no nosso lugar, o grande resgatador e vingador. Que você e eu possamos confiar cada vez mais nesse grande e eterno Salvador e possamos viver a vida aqui na Terra sabendo que nós podemos confiar nesse grande personagem. Entregue a sua vida mais uma vez a Ele. Se você não fez ainda, faça isso. Viva a sua vida com Cristo Jesus. Alimente-se da palavra de Deus cada dia e não perca um momento sequer, porque Jesus Cristo muito em breve vai voltar. O tempo está acabando. E eu convido você a fazer a sua entrega mais uma vez. E se você não fez nenhuma vez, que você faça agora. Não espere mais nada. Cristo te chama. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por esse momento, por essa reflexão que fizemos. E muito obrigado, Pai, por saber que temos um grande resgatador, um vingador maravilhoso que está ao nosso lado. Que ele seja sempre o nosso eterno e único guia, líder, Senhor e Salvador da nossa vida. Muito obrigado por isso. Abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem e aumente a nossa fé. Mais uma vez, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, obrigado por você ter acompanhado aqui a nossa mensagem. Que Deus abençoe você ricamente na sua nova semana. Que Deus abençoe você na sua lida aí, no seu dia a dia, e esperamos você aqui no nosso canal para outras vezes também, né? No sábado pela manhã, sempre às 10 horas, e também domingo às 19 e quarta-feira às 20 horas. Que Deus abençoe e até mais. Um abraço.